Eu sou Maria Andra Liz, conhecida por Deus. Sou uma mulher negra, uma mulher agricultora familiar, certificado participativo pela Rede Povos da Mata. Eu sou Adevandro, né? Sou assentado aqui no assentamento da Andara dos Palmares, aqui no município de Camamu. Eu sou Evandei, moro em Canarana, sou do Núcleo Raiz do Sertão e pertenço ao grupo Solo Vivo. Bom, eu sou Tereza, eu venho lá do oeste da Bahia, então o meu vínculo assim, com a terra, os meus pais, né, anteriormente, na verdade a gente morava em uma comunidade, sempre moramos em comunidade, mas era uma comunidade que a gente não tinha acesso à terra. O único local que a gente tinha eram as ilhas do Rio São Francisco, que lá a minha região está às margens do Rio São Francisco. Então a gente produzia nas ilhas, em pequenos pedaços de terra. Bom dia, meu nome é Luciana, eu nasci no interior de São Paulo, na capital de São Paulo. Me criei na zona rural. Sou Rubens Dário, tenho 35 anos, moro no assentamento Dois Iachões, município de Biratanga, Baixo Sul da Bahia. Eu sou Paula Ferreira, agricultora familiar de base agroecológica. Eu venho de uma comunidade rural chamada Lagoa Funda de Barro Alto. Sou filha de agricultores familiares, posso dizer agricultores familiares de base agroecológica, porque nunca utilizaram veneno. Filho de militante, então eu sou forjada na luta pela agroecologia, na luta por um produto limpo de veneno. Meu nome é Luciano Ferreira da Silva, eu sou filho de agricultor e agricultora, né, produtores que trabalhavam com a produção de cacau e sou formado em agropecuária sustentável, né, sou assentado à reforma agrária. Meu nome é Tatiane Botelho, atualmente moro aqui na região, mas venho do extremo sul da Bahia, Itamaraju. Há 20 anos atrás, né, saí de lá para fazer o curso técnico aqui na região, na antiga Imarc, hoje IF Baiano. Sou neta de agricultores familiares, agricultores camponeses. Eu digo que o maior exemplo que eu tenho na minha vida de agricultura familiar e camponesa são meus avós, porque eu lembro muito criança que eles tinham, a gente sempre teve cacau, pasto, gado, só ia comprar na cidade o que não tinha e o que eles não conseguiam produzir para autoconsumo. E eu sempre tive diversidade, né? Diversidade alimentar, tinha de porco, galinha, gado, leite, requeijão, o cacau, né? Inserido ali nas margens, dentro da cabruca, nas margens dos rios, né? Então a gente sempre teve essa diversidade. E essa foi a maior referência. E eu ainda digo que hoje eu ocupo, né? Trabalho com agricultura orgânica, com agroecologia e que vem dessa sementinha que foi plantada lá na minha infância. Bom, eu sou Hércules Saar. Eu venho do interior de São Paulo, do alto da Serra da Mantiqueira. Vim aqui para essa região da Bahia, do sul da Bahia, no ano de 2000, fazendo um trabalho com a agricultura biodinâmica, usando os preparados biodinâmicos para controle de doenças em árvores frutíferas. Eu sou filho de agricultor, né, e vaqueiro, então meu pai, a trajetória foi mexida com gado e agricultura, né. Cheguei aqui no assentamento, eu tinha 12 anos de idade, então eu morei 6 anos no barraco de lona, na beira da pista, da BA 652, de 2001 a 2007. Em 2007 a gente ocupou a propriedade. A propriedade já tinha um decreto, então já estava tudo já tinha sido designado para a reforma agrária, mas só que não saía pela burocracia que se tinha, né? Então nós ocupamos em 2007, então de lá para cá, aí nessa época eu era adolescente ainda, né? E de lá para cá toda a minha vivência foi a partir da luta pela terra, né? E fui orientada desde muito cedo a labutar com a terra. Minha mãe é quem me ensinou a plantar, a semear, a cuidar. Sou de comunidade quilombola, sou refugiada de Quilombo. Eu vim de uma comunidade que é quilombo, nasci, me criei, me casei,
tive meus 3 filhos, surgiu a comunidade do assentamento Dandara. E aí eu já vim de lá para cá com esse intuito de lidar com a terra, de trabalhar com a terra. Vim de uma comunidade quilombola, né? Nasci nessa comunidade quilombola, na Pimenteira, que é aqui no município. E vim junto com minha família para aqui. Cheguei aqui com 11 anos, constituí família e estou aqui com minha família, né? A gente acabou de ser assentado. Eu já nasci filha de agricultora e agricultor. E tenho essa vivência com a terra desde criança. Surgiu o assentamento Dandara em 97 e eu vim para o assentamento. Então vim para o assentamento com meus filhos e meu esposo, e no assentamento eu vi um novo horizonte de como eu poder trabalhar. Em 2015, né, a gente cria a Rede Povos da Mata e, assim, eu, na minha experiência técnica, né, trabalhei em várias instituições aqui da região, sempre nessa pegada de trabalhar com a agricultura familiar, assentamento de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais. E aí, em 2015, a gente conhece, né, o Sistema Participativo de Garantia por meio de um casal que veio morar aqui na região, a Fabíola e o Gustavo. E aí eles trouxeram, né, e apresentaram, né, para a gente o que era o Sistema Participativo de Garantia, o SPG. Até aquele momento eu não conhecia, né, esse movimento, né, esse modo esse mecanismo, né, de controle da certificação orgânica no país, e a gente teve a oportunidade de conhecer. Nesse momento, ela liga uma chave na minha vida, né, porque eu por muito tempo trabalhei com certificação de terceira parte no sentido de acompanhar procedimentos e processos internos em comunidades, né? Eu costumo dizer que eu abri e fechei um processo de certificação pela terceira parte. E aí chegou uma hora nessa tomada de decisão de fechar esse ciclo. Uma avaliação que eu fiz naquele momento foi que a gente fez um investimento muito pesado naquela época com dinheiro que vinha do governo, né? Ou de projetos. Enquanto tinha o dinheiro do projeto, a gente conseguia bancar aquela certificação. Quando isso acabava, esse dinheiro acabava, a gente não conseguia manter. E no final a avaliação que eu fiz foi de 3 anos dentro desse processo. Os produtores não sabiam o que era um sistema, não sabia como é que funcionava, não tinha autonomia, não tinha empoderamento dos procedimentos. E naquela época eu fiz uma avaliação, falei, nossa, assim, para mim isso aqui não está adiantando, né? Na realidade a gente está dando dinheiro para a instituição e no frigir dos ovos, aquele agricultor que produz, que faz a horta, que tem a galinha caipira, ele não está vendendo esse produto com esse valor agregado de ser orgânico e agroecológico, e eu não estou vendo benefício nisso. Então, quando eu conheço o Sistema Participativo de Garantia, aquela chave gira e diz assim, nossa, é isso aqui, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, né? Então, assim, a gente quer um processo de certificação, que o agricultor ele é valorizado, que ele entende os processos, ele entende o procedimento de funcionamento da certificação, e é ele que faz, né? A gente costuma dizer que a rede somos nós, né? Em 2014, nós começamos uma luta para registrar o nosso produto, para ter um certificado de conformidade. E aí nós conhecemos o trabalho da Rede de Agroecologia Povos da Mata, que estava nascendo no sul da Bahia. Foi aí que nós vimos a possibilidade de estarmos na praça, vendendo um produto agroecológico certificado e podendo mostrar para as pessoas que aquilo que a gente dizia era verdade, né? Não só do nosso discurso, mas na prática, por sermos credenciados no mapa e podermos dizer, olha aqui o certificado de conformidade. O meu produto, de fato, é um produto orgânico do Brasil. E aí surgiu, né, essa oportunidade para a gente, a Rede de Agroecologia Povos da Mata. Eu fiquei sabendo que tinha essa organização aqui na região, né? E aí a gente foi uma oportunidade, sabendo do propósito da rede, do que já vinha sendo feito, do que pretendia ser feito, né? Então me despertou esse interesse, né? Porque era justamente o que a gente já vinha fazendo agroecologia. A gente tinha um sonho, era de ter o certificado, né, ter a certificação orgânica, não que a certificação seja o ponto-chave, né, mas ter uma organização junto com agricultores que trabalhem a agroecologia e que possa levar esse conhecimento, né, multiplicar esse conhecimento entre si, trocar as experiências. Então a rede fazia esse trabalho e então a gente teve esse interesse, né, de fazer parte dessa rede. O trabalho que inicialmente, né, eu participando do processo do curso, né, de formação voltado para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária,
que é uma política específica para agricultores familiares e assentada à reforma agrária, nesse processo do aprendizado na escola técnica, um dos objetivos que eu tinha era de trabalhar diretamente com produção agroecológica e não com convencional. Então o curso potencializou essa formação para mim e mais outros técnicos que estavam envolvidos no projeto, né, no curso. E esse curso a gente começou a desenvolver as ações no assentamento Dois Riachões inicialmente, trabalhando junto aos agricultores para poder potencializar a matriz da agroecologia no cotidiano da produção e do processo organizativo do assentamento na parte social, produtiva e ambiental. E a partir daí, a Rede Povos da Mata, para nós, assim, para o grupo, para a gente que já vinha trabalhando com a produção de base agroecológica, foi uma oportunidade da gente poder construir esse processo da rede, empoderar o conhecimento, entender os processos, né, do organismo participativo de avaliação da conformidade, e a partir daí a gente obter um selo de produção orgânica, um selo que qualificou, melhorou. Na comunidade as mulheres avançaram muito. Hoje nós temos um grupo de 10 mulheres que está dentro, com a junção do roçado agroecológico certificado, que todas não são certificadas, mas elas se enquadram nesse grupo e estão participando. Essas questões a gente só veio buscar e entender através da rede, através de 2018, porque a Rede Povos da Mata, que seria a certificação participativa dos agricultores, não deixa de ser uma simples certificação, mas que deixa também a gente, um todo. A gente precisa entender que a gente está cuidando da saúde, cuidando do meio ambiente e cuidando especificamente da família. Porque se a família não entender que a gente precisa estar trabalhando essa questão, a gente não deixa, o certificado não está valendo. Porque o certificado não é simplesmente o papel. É um papel escrito dizendo o que a gente é. Mas o que vai fazer com que a gente seja certificado, entendendo o que é agroecologia, é na prática, a gente fazendo e a gente convivendo. O sistema participativo, ele é formado por produtores, né, agricultores, por consumidores e por técnicos, né, ou técnicas e instituições parceiras, né? A gente tem trocas de informação, a gente se auto-valida, né? Esse processo ele é validado em 3 instâncias, né? Desde aquele grupo de produtor que se reúne com 3 pessoas, com 12 pessoas, com 30 pessoas, que estão lá na sua comunidade, que faz a verificação, né? Que vai lá, faz a visita de pares, que a gente chama, ele está validando esse processo lá. Depois a gente vem com outros grupos, com representantes, né, do comitê de olhar externo, né? Que são representantes de outros grupos, né? Que foram capacitados para aquela ação, vai lá fazer essa verificação externa. Então a gente tem uma segunda auditoria, né, que é feito ali, né, uma segunda validação desse procedimento que garante esse produto como orgânico e agroecológico, e aí a gente ainda pode receber auditorias externas do próprio MAPA, né, do próprio Ministério. O processo da certificação em si, inicialmente a gente olhava muito com um olhar muito burocrático, porque se você olhar para os documentos, né, ali quando você começa a estudar um pouco sobre, então assim, foi você pensar como era fazer o plano de manejo, como era pegar o que você anotava no caderninho e jogar para o caderno de campo. Mas aqui no assentamento, quando a gente iniciou o grupo, a gente pensou muito nessa coisa de utilizar o que a gente tinha no processo educativo. Por exemplo, nós usamos muito o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Então a gente tinha as 3 turmas, né? A escolarização, com a alfabetização e escolarização, e tinha o EJA à noite. Então o que a gente fez no início ali? A gente pegava os planos de manejo e levava para dentro da sala de aula. Hoje a aula vai ser como é que a gente elabora o croquis. Vamos pegar o caderno de campo, como é que a gente vai pegar lá o que a gente produziu, o que a gente conseguiu comercializar nas feiras e anotar no caderno de campo. Então isso a gente foi utilizando muito na prática, na metodologia enquanto sala de aula, né, com o EJA, com os adultos, que era quem está na produção durante o dia, e à noite eles iriam fazer esse processo. Então isso facilitou muito a organização do grupo inicialmente. Pensar a agroecologia nas suas diversas dimensões, né? Que é a produção, comercialização, mas também a educação. E a educação contextualizada.
pensando essa realidade, o chão que cada um estava pisando. Por isso a rede é participativa, porque participa outras organizações junto, sabe, fazendo uma gestão, auxiliando na gestão da rede, sabe? Ao longo do tempo fomos orientados por organizações da sociedade civil, mas que muitas vezes nos orientava a fazer o trabalho agroecológico e a gente não conseguia construir autonomia. E quando eu digo autonomia, é a autonomia das ideias, é a autonomia da luta, é a autonomia financeira, é a autonomia organizacional. E na Rede de Agroecologia Povos da Mata nós tivemos essa possibilidade de construir essa autonomia. Quando a gente cria a Rede Povos em 2015, esse grupo, né, na época foram representantes de 22 comunidades que participaram de um processo de formação no assentamento Terra Vista. Dessa formação, a gente escolhe o nome da Rede Povos, né, Povos da Mata, né? Naquele primeiro momento a gente definiu que seria Povos da Mata Atlântica do sul da Bahia, porque a gente não tinha dimensão, né, do tamanho que a gente ia chegar até a entrada do núcleo raiz do sertão, né, com os agricultores e agricultoras da Caatinga. Nesse primeiro momento eu sou convidada para assumir a função de presidente da Rede Povos, para poder colaborar, né, nesse início de formação, e a gente, foram 4 anos de caminhada e de contribuição nesse processo de formação. Quando eu olho para trás, né, e eu vejo tanto que a rede, aonde a rede chegou e tudo que a gente conquistou até aqui, é muito gratificante, principalmente de avaliar as mudanças e as transformações que acontecem com as pessoas, né? Porque a Rede Povos é formada por pessoas. E essas pessoas que se reúnem, que discutem, que trocam informações, né? A gente tem a oportunidade de, numa reunião de grupo, tem aquele que já conhece mais da legislação, mas tem aquele outro que conhece da terra, tem aquela outra pessoa que já tem uma experiência mais das relações ambientais, e aí a gente, naquele momento de reunião, a gente faz várias trocas, né, de conhecimento. E hoje, quando a gente pega e assiste uma palestra, ou assiste uma apresentação de um agricultor, né, que entrou junto com a gente lá no início, e hoje a forma, o tanto que a gente aprendeu e que a gente evolui dentro dos processos, isso é transformador, né? E assim, essa autonomia, esse empoderamento, né, que ajuda, que colabora nesse processo, né, que a gente vem discutindo e tanto construindo. Quando cheguei na rede, que eu estava no grupo, eu me lembro que eu participei de uma assembleia e se falava em 230, 280 agricultores. Isso em 8 anos foi um crescimento bem valoroso, sabe? Porque hoje nós temos aí, estamos perto de 1.200, com um trabalho previsto para chegar até o final do ano com 2.000 agricultores. Porque antes a gente falava, a gente já produzia sem agrotóxicos, só que a gente levava nossos produtos para vender, a gente falava, não tem produto químico, não tem agrotóxico. Sim, o que nós provava? Então pra gente foi um marco, porque a gente vai para feira, por circuitos, para onde vai, com o nosso certificado. Então tem um papel, né? E o povo valoriza muito o papel, né? Muitas vezes a palavra não tem esse poder todo, mas o papel o povo aceita. Então isso foi um marco. Aprendizados para nós foi fundamental, porque a Rede Povos, né, o seu processo participativo da avaliação da conformidade orgânica, ele não certifica a propriedade, mas ele muda o comportamento das pessoas, ele muda a forma da gente agir com a terra, da gente agir com o outro, da gente agir com a família, e esse processo garante para nós uma qualidade de vida melhor. Pensava que era só uma coisinha ali de cuidar da terra, de plantar mesmo agroecológico para o nosso consumo, né, para a comunidade, mas isso se estendeu. Então o cacau para a gente foi o elemento energia. Cacau para a gente foi elemento energia para inserir vários agricultores na Rede Povos, fazer a transição. Agricultores que eram convencionais, hoje são agroecológicos, certificado orgânico, porque elemento energia. Elemento energia foi o cacau. Mas a gente não pode trabalhar apenas com cacau, porque hoje nós estamos com acesso à terra, nós estamos o que nós estamos hoje, porque o ex-proprietário só pensou no cacau.
Então a gente tem que pensar na diversificação. Então nós precisamos pensar, o cacau, a atividade principal é assim, mas tem que ter a banana, tem que ter o cupuaçu, tem que ter a laranja, tem que ter o aipim, tem que ter o milho, tem que ter o feijão, tem que ter hortaliça, porque isso a gente garante a nossa soberania alimentar e o excedente a gente vende. A região sul da Bahia, ela sempre foi uma região marcada pelo coronelismo, ela sempre foi marcada pela grande produção do cacau, mas também pelas grandes propriedades. Então, essa crise da vassoura de bruxa possibilitou que a reforma agrária, diversos movimentos sociais dessa região, e especificamente falando do movimento de trabalhadores assentados, acampados e quilombolas, que é o movimento SETA, trouxe a possibilidade dessas pessoas que vendiam a sua mão de obra, que não tinha uma relação mais orgânica, direta com a terra, porque vendia sua força de trabalho, e passa, a partir do projeto de reforma agrária, a ter um pedaço de terra, a ter um lote, a administrar uma propriedade que em um determinado momento essas pessoas eram mandadas, eram estimuladas a desenvolver ações pontuais naquela propriedade, e passa também a ser os administradores dessa propriedade. Então a Rede Povos da Mata, e o acesso à terra, a luta pela reforma agrária, possibilitou que esses trabalhadores e trabalhadoras, e aí a juventude, os jovens, as mulheres, pudessem arquitetar seu sonho, arquitetar um projeto de sociedade, um projeto que contribua para o desenvolvimento de nós enquanto pessoas humanas, fortaleça o associativismo, crie relações sociais mais harmônicas, e que a gente tira a ideia da competição e passa a trabalhar o associativismo como um princípio de vida. A gente tinha condição de agregar mais pessoas, mais agricultores, e aí foi chegando, a gente foi, e hoje nós já somos 20 grupos, mais de 160 agricultores certificados. Aí veio a questão de tudo mudar na vida. Que é, por exemplo, as visitas de pares, o conhecer de camponês a camponês. Então, ali naquela prática, a gente está fazendo um processo educativo, está bem visível isso, o processo educativo acontecendo, o processo educativo não formal. E eu acho que assim, a pedagogia, a pedagogia do oprimido, na verdade, que Paulo Freire tanto faz, acontecendo. Porque se a gente for falar da pedagogia da alternância, a gente tem o exemplo das escolas famílias agrícolas, que você fica um tempo nas comunidades e um tempo em escola. A pedagogia do movimento, que aqui a gente tem muito essa experiência, mas na rede a gente percebe isso. Tipo assim, o agricultor se empoderando do processo de elaborar documentos, de fazer gestão, o processo de gestão, de organização do que você produz, o processo de agregar valor. Então, assim, acontecendo ali o processo formativo acontecendo a todo tempo. Tanto nas visitas de pares, nos olhares externos, nas capacitações. Somos nós quem fazemos a certificação. Não tem ninguém que venha aqui fazer por nós. Se nós não nos certificarmos, ninguém nos certifica. Então é isso que eu chamo dessa autonomia. É assim que eu reconheço o nosso processo e reconheço o processo da rede. Então, para mim, hoje eu tenho essa expectativa que DEL faz parte dessa luta pela posse da terra e por cuidar do meio que a gente vive.